Na noite de 14 de dezembro de 1873, 11 fazendeiros saíram para jantar no sobrado dos Cavalcante. Nem imaginavam que não veriam o amanhecer. As velas tremeluziam nas janelas altas. O sobrado acendia-se como um farol de madeira e renda, lançando sobre a rua de terra um brilho cálido que atraía moscas e sombra. Copos tilintavam, risadas grossas enchiam a sala de jantar. Atrás das portas, nos corredores e na cozinha, havia um mundo que não pertencia às luzes. As vozes sussurradas dos serviçais, o cheiro persistente de carvão, o rumor de passos apressados. Foi ali, entre pratinhos de prata e taças de cristal, que se selou uma noite que mexeria nas fundações do poder local. Pernambuco, naquela época, vivia dos engenhos e do açúcar. As léguas de cana ondulavam como um mar verde até onde o olho alcançava. As casas grandes eram ilhas de autoridade e de impunidade. Os coronéis, donos de terras e de homens, governavam como pequenos reis. Suas decisões atravessavam plantações, mercados e tribunais locais. A lei do ventre livre, aprovada alguns anos antes, havia modificado rumorosamente os discursos nas vilas e currais, mas pouco abalara as práticas cotidianas de poder. Entre a retórica das leis e o peso das correntes, havia uma distância que só aumentava com a cada safra. No centro desse lugar estava o sobrado dos Cavalcante, uma casa de 2 pavimentos recortada por janelas altas e uma varanda que olhava para a estrada principal. Coronel Joaquim Cavalcante era o senhor da casa, figura corpulenta de mãos calejadas e olhos claros. Sua esposa, Dona Mariana, era senhora em trajes elegantes, com voz suave e um riso afiado. A casa não vivia sem os muitos que a mantinham, capatazes, feitor, cocheiros e um batalhão de criadas e cozinheiros. Entre eles, Feliciana ocupava uma posição singular, cozinheira e guardiã de segredos, mulher cuja habilidade com temperos e plantas era célebre na região. Entrava e saía das salas com autoridade velada. Sabia o tempo certo de assar um frango, de desfiar uma carne, de amaciar um feijão. Mas também sabia de outras coisas, menos visíveis. Raízes que amargavam, folhas que adormeciam, histórias que devoravam. Se esta história corporifica uma pergunta, ela toca no que é justiça quando a justiça institucional não existe. Se a voz que seguirá alterna entre a prosa e o íntimo, é porque temos de escutar os detalhes da cozinha e os solilóquios de uma mulher que pagou, em silêncio, por escolhas que nunca lhe pertenceram. Se esta narrativa fizer sentido para você, fica comigo até o fim. Se gosta de histórias da nossa história, inscreva-se e compartilhe com alguém que aprecie narrativas regionais e true crime histórico. Feliciana nasceu numa fazenda menor, nos arredores de Caruaru. Talvez fora trazida ainda menina para o sobrado dos Cavalcante. Sua mãe sabia de ervas como quem sabe nomes de família. De mãos calejadas, ensinou-lhe a arrancar raízes, a preparar chás contra dores e a reconhecer os sinais do terreno. Feliciana aprendeu a costura das panelas como quem aprende a rezar, com disciplina, com sigilo. Cresceu entendendo que seu valor se mediria pela fartura das mesas que organizava e pela rapidez com que consertava um prato queimado. Tomás veio cedo, um menino de olhos grandes que aprendeu a andar entre as pernas da cozinha e a esconder-se debaixo das mesas de jantar. Feliciana o ouviu chorar nas primeiras noites e cantou para que ele dormisse. O ensinou a mexer com ameixas em calda e a enxergar quando o açúcar estava no ponto. Para ela, Tomás foi sempre razão de ser e um fio de esperança. Se algum dia a lei mudasse, se houvesse possibilidade de uma vida diferente, talvez ele viesse a conhecê-la como mãe e não apenas como dona do trabalho. Mas a ordem social daquela época tinha seu próprio cálculo. Em meados de 1865, numa estação de secos e molhados, o menino foi levado ao mercado das vendas. Segundo indícios e reconstituições posteriores, Tomás foi vendido para um comerciante que o levaria para Minas, onde as lavras e charnecas devoravam corpos como se fossem carvão.
Há ecos de sua voz nas memórias de Feliciana, o puxar de um cobertor, um pedido silencioso, mãos que se prendiam à saia e iam se soltando. A cena da venda é um corte no tempo, uma ferida que nunca cicatriza. Feliciana implorou. Pela fresta da porta ela viu as notas serem contadas, escutou a voz do feitor pronunciar valores, percebeu o súbito fechamento dos olhos do filho. Ninguém questionou. O negócio era necessário, afirmaram. A casa precisava de novos equipamentos, disseram. A venda de Tomás deixou em Feliciana um buraco amplo e frio. A partir dali, algo se quebrou dentro dela. Não era só a perda, era a constatação brutal de um sistema que tratava corpos como mercadoria e mães como capital perdido. Esse corte foi o ponto de inflexão. Os anos seguintes transformaram o luto em algo mais complexo. Feliciana não se tornou amarga apenas por desejo de dor. Tornou-se atenciosa com as minúcias da cozinha e do jardim, passou a observar com mais cuidado as plantas que cresciam além do tanque e a frequência com que os cavalos cambaleavam. Cultivou na área dos fundos um canteiro secreto, um pequeno jardim onde cresciam ervas e raízes, que os outros tomavam por meras aromáticas. Aprendeu a observar latências, o tempo entre o caldo servido e a noite, entre um gole e uma queda. Não se tratava de uma educação técnica formal, era um conhecimento ancestral, misturado de curandeirismo e sagacidade, apurado nas noites de escuta e nos diálogos subentendidos com outras mulheres da casa. Entre rede e caldeirão, costurou um plano que se alongaria por anos, mais por paciência que por ódio. Não se pode contar essa trajetória sem lembrar que, no mesmo período, as práticas e as tensões políticas estavam mudando. A partir da lei do ventre livre, escravos nascidos livres tinham um traço jurídico diferente, e o debate sobre o trabalho e a propriedade ocupava as conversas de muitos fóruns. Nas vilas, havia políticos que rezavam para a modernidade ao mesmo tempo em que temiam perder privilégios. O ambiente era de incerteza para quem reinava em cima de cercas e de fartura. Para Feliciana, esse pano de fundo era também terreno fértil. Onde a elite se sentia invulnerável, surgiam fendas, onde as margens da justiça civil começavam a tremer. Os anos de preparação foram feitos de paciência e de observação. Feliciana aprendeu a separar sabores, a ocultar amargores sobre camadas de adocicado, a conjugar a potência de uma comida com a lentidão de um efeito. Não é necessário descrever tecnicamente esse processo. A narrativa evita ensinar modus operandi. Importa, sim, explicar o que significava para ela. Aquilo não era uma mania súbita, mas a consequência de uma vida inteira de indefesa humilhação. Ela recolheu memórias de Tomás em pequenos gestos, um guardanapo, um osso de galinha que o menino gostava, o som do seu riso. Essas coisas tornaram-se símbolos com os quais ela bordaria sua ação. Fora da cozinha, os homens da região viviam em outra cadência. Cada um dos 11 convidados tinha sua história, seus delitos e alguns prazeres grotescos que justificavam para Feliciana a visão implacável de que as velhas ordens deveriam sangrar de alguma forma. Reconstituímos, segundo indícios e relatos orais posteriores, breves vinhetas desses homens, não para demonizá-los totalmente, mas para entender o espaço moral em que a vingança se enredaria. Havia primeiro o anfitrião, Coronel Joaquim Cavalcante, senhor do sobrado. Homem de negócios e de temperamento duro, acostumado a impor ordens por voz e por punho. Habituara-se a mandar em fregueses e em sonhos alheios, a medir amizade pela contabilidade. Ao seu lado, Dona Mariana, que comandava com olhares e subtilidades, mantinha a sala alinhada com receios aristocráticos. Coronel Antônio Vanderlei era homem de advogações e de pequenas crueldades. Conhecido por seu zelo em recolher dívidas com mãos duras, gostava de gabar-se de castigos que fizera a escravos que tentaram fugir. Coronel Francisco Albuquerque mantinha entre suas posses um seringal de práticas violentas
e uma reputação de sangue frio. Coronel Manuel Rego Barros possuía nas palavras muita impunidade. Nos mercados, exercia pressão psicológica sobre trabalhadores livres. Coronel Luiz Carneiro adorava gabaritar disputas de vinho e de mulheres, deixando em cada farra um rastro de ofensa. Coronel José Tavares fora famoso por sua avareza e por recusar cuidados médicos aos seus servos acidentados, citando sempre custos e prejuízos. Havia ainda o Coronel Bento Ribeiro, de temperamento religioso, usando a fé como máscara para humilhar. O Coronel Estevão Moura, de rixas antigas com Joaquim. O Coronel Anselmo Silveira, que comprara terras disputadas em atos pouco claros. E o Coronel Rodrigo Lessa, homem de negócios em expansões para o interior. Cada um tinha uma narrativa que, aos olhos de Feliciana, somava motivos para que aquela noite fosse uma retaguarda, uma conclusão. Mas também eram homens complexos. Muitos tinham famílias, filhos que amavam, rostos que sorriram para crianças e avós que, na praça, contavam causos sem se darem conta do preço. Retratá-los com nuances é parte do trabalho moral desta reconstituição. Compreender que o mal público raras vezes é monocromático. Quando o convite para o jantar chegou, a cidade e a zona de Cana falaram de farta safra e de acordos a fechar. O banquete ficou marcado para o fim de uma tarde quente, as mesas foram dispostas com toalhas bordadas, as cadeiras alinhadas, talheres de prata polidos. O menu foi pensado para impressionar, entradas que prometiam doçura e pesadas carnes para aquecer o corpo. Havia um caldo de vinha d'alhos, galinha recheada, assados com farofa de engenho, doces de caju e pedaços de rapadura servidos com torres de queijos. Os vinhos eram importados por feitorias e a aguardente corria para aquecer qualquer resistência. Feliciana, sempre eficiente, soube esconder entre panelas o que as ideias alheias não chegavam a perceber. Na véspera, na cozinha, havia uma liturgia. Feliciana movia-se com precisão. Seus braços conheciam o peso da colher e da faca. Seus olhos fugiam por vezes para o canto onde guardava objetos que lembravam Tomás. Havia noites em que falava em voz baixa, como se explicasse o mundo à casa vazia, e outras em que cantava baixinho cantigas que o menino gostara. Seus colegas, escravos domésticos e criadas, a observavam com um misto de admiração e medo. Desde fora da cozinha, poucos sabiam do jardim escondido e do cuidado quase científico com plantas que ela exibia. Era ali uma mulher que se movia na fronteira entre serviço doméstico e conhecimento popular. A noite começou com risos, conversas de política local, jantares de negociação, gabinetes de negócios que se arremessavam como dardos. Os coronéis brindaram a safra, a contratos fechados, à promessa do futuro. Alguns contaram casos de penas e castigos distribuídos por fazendas alheias, rindo de ocorrências que deixavam as mesas embaraçadas. Feliciana observou e ancorou seus movimentos na rotina. Servir primeiro vinho, depois entradas, deixar que a conversa se inflamasse e, no momento certo, recolher as louças para a cozinha enquanto os homens ainda se sentiam seguros. Ela sabia a geografia das vontades na mesa. Sabia também que o efeito não exigia precipitação, mas tempo. Reconstituímos a noite segundo relatos fragmentários de criados, notas de ofícios e cartas que circularam dias depois. O jantar teve início por volta das 8 horas. Havia uma primeira estação de petiscos, queijos, compotas, pequenos pedaços de carne, e em seguida a entrada quente servida em travessas pesadas. A conversa manteve-se alta até depois das 10. Por volta das 23 horas, os primeiros sinais surgiram. Em uma fazenda distante, o sertanejo que guardava os cavalos notou um homem que cambaleava, suando e reclamando de um gosto amargo na boca. Em outra casa, um dos convidados adormeceu de repente no sofá, os olhos virando-se para o céu. O efeito se espalhou como rumor. As horas que separaram o banquete da manhã seguinte foram contadas em queda e em medo. Alguns coronéis morreram em suas próprias casas, outros tombaram no caminho de volta para os estábulos. Reconstituímos um mapa cronológico que, embora esteja sujeito a incertezas, ajuda a compreender a sequência. O primeiro episódio grave apareceu por volta das 11h30. Às 2 da manhã, um segundo senhor fora encontrado sem vida.
Entre 3 e 6 da manhã, a maioria dos convidados sucumbira em diferentes pontos a uma série de sintomas que incluíam febre alta, convulsões e desmaios. Em cada notícia de morte, o rumor corria mais rápido que as carroças. A praça acordou com mensageiros passando em sobressalto, levando a notícia de que uma tragédia se espalhara por léguas. A cena do sobrado na manhã seguinte foi de choque. Portas abertas, empregados em pranto, serviçais agarrando-se uns aos outros em busca de explicações. Coronel Joaquim, o anfitrião, não estava entre os vivos. Dona Mariana, pálida e desorientada, sentava-se na varanda como se esperasse ver o marido sair pela porta. Mensageiros correram aos currais dos outros fazendeiros, encontrando corpos que não se comportavam como vítimas de epidemia comum. O que assustou não foi apenas a mortalidade, era a precisão, a simultaneidade, a sensação de que aquilo não fora obra do acaso. A investigação que se seguiu foi, segundo registros e análises posteriores, precária. Havia um médico legista da comarca, Dr. Teodoro Silva, homem de hábitos meticulosos, mas limitado pelos instrumentos e conhecimentos disponíveis naquela época. A toxicologia de 1873 não conhecia métodos comparáveis aos de um laboratório moderno. Exames eram empíricos, observações clínicas predominavam, e as explicações muitas vezes pendiam para o sobrenatural, quando a ciência se revelava limitada. Dr. Teodoro descreveu em seus relatórios sintomas que sugeriam envenenamento, mas era incapaz de quantificar resíduos ou apontar com certeza a causa específica. Entre amostras de vômito e descrições da pele, restaram indícios, suposições e fragmentos de provas, que sozinhos não bastavam para uma acusação consistente. Há registros de interrogatórios, alguns dos quais reconstituímos com cautela. Capatazes e criados foram chamados a depor. Muitos, submetidos ao medo e à pressão, confabularam versões diferentes. Alguns apontaram para a cozinha, outros para questões de rivalidade entre coronéis. Houve, inclusive, relatos de tortura, castigos físicos aplicados para arrancar confissões e de prisões temporárias de escravos que nada podiam defender. Essas práticas dizem muito sobre a cultura da investigação local, um aparato que, mais que buscar a verdade, buscava rapidamente um bode expiatório para restabelecer a ordem. A família Cavalcante sofreu a exposição pública e o encolhimento do seu prestígio. Sua fortuna, antes símbolo de invulnerabilidade, tornou-se farrapos de suspeita. Mercadores preferiram distância, contratos foram renegociados. Em um mês, o mercado de trabalho local mostrou pequenos sinais de retração. Novos cuidados na contratação, verificação da procedência dos alimentos e, mais prosaicamente, um aumento no número de seguranças aos almoços e jantares de negociações. O medo enraizou práticas. Mesas começaram a ter serviçais que eram observados por olhares desconfiados, e a culinária das casas grandes passou a ser rotineiramente submetida a uma vigilância que antes seria tratada como fútil. Feliciana, no olho desse furacão, permaneceu calada. Não havia confissão pública. Não havia glória para quem comete um crime. Se houve um momento em que a suspeita convergiu para ela, foi na pressão exercida sobre os empregados. Muitos foram interrogados, alguns torturados, e entre eles houve relatos de que a cozinheira saiu da cozinha numa noite com as mãos manchadas. Entretanto, tais relatos, segundo indícios colhidos por historiadores depois, não se constituíam em prova suficiente. O que restou foram boatos e insinuações. O processo, quando houve, esbarrou na incapacidade de demonstrar causa concreta. A toxicologia rudimentar não permitiu identificar composição precisa. A cadeia de custódia das provas era frágil. Testemunhas, amedrontadas, variavam em suas palavras. Assim, o caso foi arquivado por falta de provas, uma palavra que, na prática, significava que a justiça formal cessava ali, sem explicar os mortos. A ausência de punição legal trouxe, paradoxalmente, duas consequências. De modo imediato, instalou-se um clima de medo e reverência renovada. As famílias assumiram práticas de cautela e a elite, abalada, começou a desconfiar da própria intimidade de sua casa. Em outro plano, o episódio corroeu a imagem de invencibilidade. Fazendas diminuíram em produtividade. Negócios que dependiam da confiança mútua foram revistos. Alguns coronéis, antes indenes a qualquer crítica, multiplicaram procedimentos de segurança,
e passaram a evitar jantares conjuntos difíceis. O poder, percebemos, não se foi por decreto, mas por erosão. Pequenas práticas de prudência, transformadas em regra, representaram um recuo simbólico. O silêncio em torno de Feliciana, por sua vez, assumiu duas faces. Para os que governavam, era conveniente não apontar, pois confissões forçavam uma rede implicante de responsabilizações. Para muitos na casa e na cidade, apontar para uma mulher negra e escravizada era a maneira mais fácil de fechar o caso sem gerar instabilidade maior. Dos lados mais pobres, porém, a figura de Feliciana transformou-se em algo ambíguo. Havia quem a temesse e quem secretamente a admirasse. Nas praças e nos terreiros, contos e modinhas circulavam. Alguns a pintavam como monstro vingador, outros como mãe despoiada de palavras. A memória popular, como cartografia feita de boatos, dava-lhe formas contraditórias. Anos depois, um ato significante ocorreu. Feliciana foi alforriada. Não há consenso sobre as motivações precisas da alforria. Alguns historiadores sugerem que a Casa dos Cavalcantes preferiu livrar-se da lembrança viva do caso, conferindo-lhe alguma liberdade formal. Outros acreditam em um gesto de remorso ou de cálculo político. A Carta de Alforria, documento que sobreviveu em arquivos locais e que nós reconstituímos com cautela, indica que em 1880 ela recebeu a condição de mulher livre. Não se trata de um triunfo da justiça, trata-se de um movimento dentro de uma rede de interesses. A liberdade, quando concedida por quem antes a negou, guarda sempre uma sombra. A partir dessa alforria, Feliciana partiu em busca de Tomás. A viagem até Minas foi longa, feita de passos lentos e de perguntas a estranhos. Minas guarda em seus rios e caminhos memórias de homens levados por rotas do trabalho e da exploração. Lá, depois de buscar registros e ouvir restos de histórias, Feliciana encontrou o túmulo de um jovem com o nome de Tomás. Mas o registro era escasso e as circunstâncias de sua morte pouco esclarecidas. Havia marcas de doenças de mineiro, relatos de acidentes em trabalhos subterrâneos, menções a uma febre que se espalhou em acampamentos. Feliciana deparou-se com a certeza da ausência. Mesmo que o corpo não fosse o que ela esperara, um corpo marcado pela infância e pela lembrança da cozinha, havia ali a confirmação do fim de uma esperança. Em Recife, depois, na vida posterior, Feliciana não buscou fama. Trabalhou em casas, deu pequenos auxílios aos necessitados, acolheu crianças órfãs, participou de redes de socorro que ajudavam libertos e pobres. Era para muitos uma mulher discreta, para outros uma lembrança viva de que a violência histórica pode gerar respostas que ampliam o legado de dor. Aos poucos, ela envelheceu entre a cidade e a memória. Recebia visitas de velhos colegas, mantinha na gaveta um bilhete que se dizia em lembrança de Tomás. E, em noites mais solitárias, revisitava o jardim que cultivara nos fundos do sobrado, agora, talvez, com ervas destinadas a curar, e não a ferir. O legado de Feliciana permanece ambíguo. Pelo lado de quem perdeu entes queridos, permanece a dor e a memória de vidas arrancadas. Pelo lado dos explorados, existe um sentimento complexamente misto de reconhecimento e temor. A história do sobrado e da noite sombria conserva lições duras. Que sistemas de opressão criam condições em que a violência privada se ergue como resposta e que a ausência de justiça formal pode transformar o ressentimento em ato. Também nos lembra que a vingança não cura as feridas. Ela muda o curso de comunidades, arruína reputações, deixa rastros de culpa e de silêncio que persistem por décadas. Ao redor da história há documentos e vozes. Cartas trocadas entre senhores de engenho falam de pavor. Ofícios da polícia local narram diligências. Notas de mercado mostram diminuição de exportações após o episódio. Em relatos orais recolhidos entre descendentes surgem imagens diversas. Uns lembram do medo que se instaurou, outros da forma como a figura de Feliciana passou a simbolizar um limite que não se deveria ultrapassar. Afora os documentos, o que fica e o que conta para a posteridade é o contorno humano. Uma mulher que perdeu um filho, que viveu a injustiça institucional e que, segundo indícios, custeou uma resposta final. A moralidade deste enredo é complexa. Não é aceitável romantizar assassinatos nem transformar Feliciana em heroína unívoca.
Ao mesmo tempo, não se pode apagar o fato de que o sistema em que ela vivia era profundamente injusto. O que a narrativa procura trazer é essa ambivalência, explicar as raízes de uma ação extrema sem, porém, justificá-la. Há consequências indeléveis, famílias despedaçadas, vidas interrompidas, medo espalhado e, para Feliciana, também o peso de um segredo que a acompanhou até o fim. Seu gesto, independentemente de quem o compreenda, deixou marcas e suscita ainda hoje debates sobre limites da justiça e sobre memórias que não se acomodam com facilidade. Nos meses que se seguiram ao caso, a rotina das elites mudou em pequenos gestos. Passou-se a enviar criados para verificar refeições alheias. Jantares conjuntos foram raros por um tempo. Festas foram substituídas por encontros menores. Do ponto de vista econômico, houve abalos de confiança que, em alguns contratos, implicaram na redução de investimentos. Politicamente, o episódio tornou-se tópico de conversas em comitês locais. Alguns políticos tentaram instrumentalizar o medo para ganhar votos conservadores, prometendo medidas de ordem pública que, no entanto, pouco tocavam nas raízes do problema. Décadas depois, a memória local tratou o caso como um espectro. Em rodas de prosa, contos noturnos e modinhas reconstituíram cenas sem se fixar na verdade. A figura de Feliciana passou a ocupar um lugar inevitável nessas narrativas, ora como monstro, ora como mártir, dependendo do ponto de vista de quem contava. Em cemitérios, alguns túmulos ficaram sem nome. Em pequenas placas e relatos de antigos empregados, havia pistas de vidas que se entrelaçaram naquela noite. Para os que estudam agora, a história do sobrado dos Cavalcanti e dos 11 fazendeiros é uma janela para o Brasil de então. Uma sociedade em transição, marcada por hierarquias implacáveis, onde as leis novas ainda não tinham força para reescrever práticas enraizadas. É também um espelho que nos obriga a perguntar como lidamos com memórias incômodas, se as enterramos ou as examinamos com rigor e compaixão. É assim que se constrói um entendimento histórico que não seja simplista. No epílogo da vida de Feliciana, encontramos uma mulher que, livre, voltou-se para a cidade com passos mais lentos. Em Recife, dedicou-se a ajudar algumas famílias pobres e a manter relações discretas com quem sabia o seu passado. Encontrou em pequenos atos cotidianos alguma forma de reparação simbólica, dando a comer aos filhos de mulheres que perderam maridos, meio escondendo aquele cuidado de olhos oficiais. Morreu anos depois, velada por alguns poucos, com o segredo ainda mais espesso na boca de quem a conhecera. A história de Tomás, por sua parte, conclui-se numa lápide quase perdida em Minas, ou em um registro de óbito lacônico. Uma existência apagada, cuja finitude só confirmou aquilo que Feliciana já sabia desde a venda, que o mundo era capaz de dispensar vidas sem culpa aparente. Ao lembrar desta noite, não é sensato dar respostas fáceis. A vingança de Feliciana é ao mesmo tempo fruto de um amor partido e de um mundo que favoreceu a brutalidade. A memória dessa ação, sua sombra longa, nos obriga a pensar em justiça de maneira mais profunda, que não basta punir atos, precisamos compreender estruturas que tornam tais atos possíveis. Há também na história uma lição sobre como o poder se conserva, pelo silêncio, pela transferência da culpa para os mais fracos, pela criação de mecanismos que impedem que o sistema seja interrogado à sua raiz. Quem hoje atravessa os salões de um museu local, lê os folhetos sobre a economia do açúcar ou caminha entre as molduras do sobrado, se é que algo restou de sua arquitetura, encontrará sinais de um tempo que não retorna, mas que persiste. Há placas que mencionam datas, há arquivos que guardam cartas, há memórias orais que ainda tremem na voz de alguns descendentes. Reconstituímos o caso com o máximo de cuidado, deixando claro quando nos baseamos em documentos e quando recorremos à hipótese, à tradição oral ou à reconstrução plausível. Fazemos isso porque a história exige humildade diante das lacunas e responsabilidade diante das convicções. No fim, deixo a imagem do sobrado dissolvendo-se à luz do amanhecer, as janelas ainda cheias de cortinas, a varanda silente, as mesas limpas pelo vento. Aquela noite escura que levou 11 fazendeiros não é apenas um fato trágico,
é um espelho do que uma sociedade pode tornar-se quando hierarquias se cristalizam e o humano é reduzido à mercadoria. Feliciana não é um simples, é mulher que amou, que perdeu e que, segundo indícios, ensaiou uma resposta final. A história pergunta-nos se no lugar dela agiríamos de outra forma, e essa pergunta atravessa os tempos. Se essa narrativa tocou algo em você, reflita e comente. Qual é o limite entre justiça e vingança quando o sistema nega alternativas? Compartilhe com alguém que deva ouvir esta história e ajude a manter viva a memória de um trecho doloroso e formador do nosso passado.